Salve UX e UI Designers. Hoje a gente vai desenvolver um website do segmento de contabilidade. O nome da marca é Drop Contábil. Já é um cliente antigo. Inclusive eu já tinha desenvolvido uma landing page para ele, para imposto de renda. E hoje a gente vai desenvolver o website institucional. Como de costume, eu vou começar com o wireframe. Eu já tenho aqui os requisitos que o próprio cliente me passou no preenchimento do briefing. Então vai ser um website institucional bem clássico mesmo. Página inicial. É, página inicial, serviços, a página institucional sobre nós, o blog. Ele colocou que é uma página dedicada para depoimentos. Acho importante que a prova social ajuda a vender, mas eu estou pensando aqui em colocar esses depoimentos apenas na página inicial e de repente replicar para a página sobre nós. Lá eu acho que faz sentido deixar esses depoimentos e talvez a gente replique também para a tela de serviços, né? Porque uma prova social ali naquela tela, principalmente nas internas, eu acho que vai reforçar. O objetivo desse website é ser realmente a vitrine da marca, mas ele também vai sustentar, vai servir como página de destino para campanhas. Então, principalmente essas telas das internas de serviço, assessoria contábil, abertura de empresa, consultoria, etc., elas vão ser páginas que vão ser landing pages no final das contas. Elas vão receber tráfego. Então é importante que essa prova social esteja lá. Então vamos lá. Sobre nós, blog, depoimento a gente já sabe para onde vai levar, e uma página de contato. Então é um institucional super clássico aqui, sem muita firula, né? Então vamos iniciar o wireframe. Eu já criei uma página aqui no Figma de assets, então já coloquei a logo. Eu vou criar uma página nova aqui de wireframe. Pronto, agora vocês estão vendo o Figma, vocês não estavam vendo. Vamos criar aqui um frame para desktop. Eu gosto sempre de iniciar o wireframe pelo desktop porque eu consigo diagramar, espalhar melhor as informações nesse formato. Aí depois para adaptar para o mobile eu acho mais fácil. Tem gente que tem a mentalidade mobile first, não é meu caso. Prefiro trabalhar assim porque eu tenho mais velocidade. Então aqui na home a gente vai começar com o topo. Esse wireframe eu pretendo fazer ele de baixa fidelidade porque eu preciso ganhar tempo aqui nessa etapa. Quero já partir para mão na massa mesmo. Então aqui eu vou criar um auto layout aqui para esse frame. Vou apagar esse retângulo. Vamos tirar o padding aqui, inicialmente. Agora sim eu vou criar um padding de 100. E aqui de 50 talvez. Não, é muito. Vou zerar e vou deixar um tamanho fixo aqui. Pelo menos no wireframe vai ser 100 pixels a altura. Centralizar. Essa logo ela tá muito grande. Testar 200 aqui. 220 para começar. Deixa eu colocar preenchimento aqui só para diferenciar do fundo. Como eu falei, vai ser de baixa fidelidade, então eu não vou ficar muito preocupado com as cores. Eu vou trabalhar aqui sempre na escala de cinza para facilitar o trabalho. Então a logo ela vai estar aqui do lado esquerdo e eu vou criar um novo frame aqui dentro.
Vou chamar ele de neve. Jogar ele aqui para baixo. E aqui eu vou colocar space between, porque eu quero que esse cara vai lá pro fundo. Aqui no tamanho, na altura, vou deixar fixo por enquanto. Vou começar a preencher aqui de texto. Então a gente vai ter a home. Vou criar um alt layout aqui também nesse neve. Vou tirar esse padding vertical e aqui colocar 8 pixels iniciais. O sentido desse alt layout é horizontal. Vou tirar esse padding horizontal também. Vou colocar um espaçamento aqui de 20 pixels por enquanto. E aí vamos duplicar aqui, vamos voltar lá no nosso requisito. Então vai ter home, serviços. Deixa eu copiar isso aqui para lá. Deixa eu ver se vai. Porque eu não preciso ficar alterando aqui as telas. Beleza. Vamos lá. Página inicial, depois vem serviços. Sobre nós. Eu gosto sempre de inverter isso aqui. Eu gosto de deixar o sobre nós antes. Blog. E contato. Provavelmente esse contato. Deixa eu pensar. Se a gente voltar aqui no levantamento de requisitos, ele definiu os campos que ele quer aqui. Ele quer uma tela de proposta. Então a gente pode tanto deixar essa tela de proposta na tela de contato, quanto criar uma página dedicada para isso. Aqui na tela inicial, já de antemão, ele quer que a gente tenha alguns call to actions aqui. Vou deixar isso aqui separado, para a gente pensar nisso daqui a pouco. Mas pensando na estrutura, essa tela de proposta ela é muito importante. Mas esse formulário eu acho que eu vou deixar ele em cada uma das internas de serviço. E não vou me preocupar com isso agora. Vamos ver. Tá. Então, eu não vou... O que eu estou pensando aqui, nesse topo, colocar um call to action aqui. Mas eu posso pensar que esse formulário ele pode subir como modal na tela. Bom, eu vou pensar aqui. Centralizar aqui esse nav, deixar ele sempre alinhado à direita. Deixa a proposta aqui por enquanto. Depois a gente pensa se esse botão ficar aqui mesmo. Tá. Como vai ser um institucional clássico, eu vou deixar... Eu já vou criar aqui um banner. E no design eu tô pensando que de repente isso aqui pode ser um full mesmo. Esse hero.
Ele quer que a gente coloque alguns call to actions aqui logo na página inicial. Então, estava pensando em criar um componente aqui. Deixa eu, antes de tudo, criar uma grid. Bom, eu sempre que eu vou criar uma grid, eu considero as guidelines do Bootstrap, porque quem desenvolve os sites para mim, ele usa a grid do Bootstrap, então eu gosto de deixar no jeito já para eles. Então, só para vocês entenderem o que eu fiz, eu criei uma grid de 12 colunas, que é a grid tradicional do Bootstrap. Ela vai estar aqui sempre centralizada. Então, quando eu coloco stretch aqui, ele me dá a opção de definir uma margem. Então, como todo alt layout que eu criar aqui, que for full page, que for wide, todo elemento que cobrir toda a tela, eu coloco um padding, pelo menos nesse caso aqui, de 100 pixels. É o wireframe, então depois a gente pode pensar em mudar, colocar isso aqui mais estreito e tudo mais, mas por enquanto é isso aqui mesmo. Então eu criei 12 colunas, o gutter aqui eu deixo sempre em 20, e eu coloquei a margem de 100 para dar esse espaçamento aqui na lateral. E aí, isso aqui é muito importante para ele. Abertura de empresa, trocar de contador, mudar MEI para ME. Na prática, tudo isso aqui vai para aquele formulário que a gente viu, que vai ter esses campos aqui. Quero abrir uma empresa, já tenho uma empresa que quero contador, tenho um MEI, quero migrar para ME. Então são essas 3 call to actions aqui. E aí vai ter um select box para ele definir qual que é o tipo de negócio, aí tem essas opções. Essa contabilidade aqui, esse escritório de contabilidade específico, ele é especialista em empresas focadas no digital, então infoprodutores, afiliados, youtuber, etc. E vai ter um outro select box aqui. Provavelmente a gente pode usar um combo box também, porque aí como são muitas informações, muitas opções, o usuário ele pode digitar de repente o que ele é. E se a gente usar um combo box, aqui vai facilitar. E aí em qual canal que ele gostaria de receber o contato e pronto. Bom, nesse caso aqui a gente vai criar um input de e-mail, um outro input de WhatsApp, e aí a gente cria um select box aqui, ou um checkbox, aliás, para ele escolher a preferência de qual canal ele vai receber o contato. Então o formulário é bem simples, bem curto. E isso aqui a gente pode colocar isso aqui tudo no select box único. Acho que vai facilitar para o usuário. Então, na prática, o que vai ter aqui no formulário? Um campo, 2 campos, 3, 4 e um campo para ele selecionar qual que será o canal de preferência dele. De repente a gente acrescenta um input aqui para ele colocar o nome dele, é importante, né? Quando ele for contactado, aqui, tá aqui, ó, nome, e-mail, telefone. Beleza. Então na prática, todos esses call to actions aqui eles vão levar para o mesmo formulário. Então a gente vai ter que pensar se a gente vai criar realmente uma página dedicada para isso ou se a gente vai subir esse formulário em um modal. Vamos deixar isso mais para frente. Então aqui vai ser um hero. Vou colocar qualquer coisa aqui só pra gente... Vamos começar a usar os plugins. Aqui eu gosto de usar o Lorem Y mesmo, porque como é wireframe, eu não preciso de ter nada muito específico aqui. Então eu vou gerar alguma coisa aqui. Isso aqui vai ser um subtítulo. E aqui vai ser o título. Opa, vou diminuir esse espaçamento entre linhas. Criei um alt layout. A priori vai ser isso. Vou pegar esse botãozinho aqui. E eu vou jogar ele aqui dentro também.
com uma cor invertida. Só para marcar mesmo. Esse cara eu vou colocar ele fill container. E esse cara aqui deixar desse tamanho a priori. Então beleza, já temos nosso hero aqui. O fundo vai ser ilustrado com imagem, provavelmente. A gente pensa isso depois. E aí, olha uma coisa que eu pensei. De repente a gente pode colocar uma coisa aqui que vai deixar esse banner fixo. Não vai ser daquele banner de rolagem, mas vai dar uma diferenciação bacana aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode criar... Deixa eu deixar esse frame aqui, ganha um clip content para aparecer esse componente aqui. Algumas decisões de design eu gosto já de tomar aqui no wireframe, porque economiza tempo lá na etapa da prototipagem final. Então, se eu fizer isso, a gente vai poder criar um carrossel bem interessante aqui. Mas são apenas 3 opções, então talvez um carrossel não seja necessário. Algo que a gente pode fazer é o seguinte: aumentar esses componentes. Deixar ele aqui, ó. E aqui, centralizar esse conteúdo, eliminar esse botão. Pensar nessa estrutura. É uma hipótese que a gente pode validar na etapa de design do protótipo de alta fidelidade, né? Acredito que vai ficar interessante isso aqui, porque já vai ficar bem na cara do usuário as opções que ele tem. Então aqui, deixa eu pegar esse componente, colocar aqui dentro, que novamente ele vai ser alinhado à esquerda. E aqui eu vou colocar abertura de empresa, só para eu saber o que se trata. Esse frame eu vou dar um auto layout nele também. Eu vou colocar um padding horizontal aqui de 30 pixels e um vertical também de 30. E ele vai ter um tamanho fixo aqui. Esse cara ele vai ter que ser fill container. E esses carinhas aqui também. Container. E aqui eu posso criar um auto layout só para o texto. Voltar com o botão. Esse botão ele pode ser fill container. Centralizar o conteúdo dele aqui. E aqui eu posso deixar space between e colocar a altura com fill container, porque aí o botão vai ficar lá embaixo. Acho interessante essa solução. E aí a gente pensa em como estilizar isso depois. Acho que quanto menor aqui, melhor, porque não vai ter muita informação aqui. Vou dar um nome aqui de card 1. E aqui eu vou dar um nome de lettering. Vai ser um bannerzão meio diferente aqui, né? Como eu conheço o cliente, ele não vai ter muito tempo para manter o site. Então, não faz muito sentido a gente deixar um banner com rolagem aqui. Sendo que ele não vai ter muita disposição para ficar alimentando esse carrossel aqui sempre, né? Então, de repente um banner fixo resolve para ele. Vou criar um auto layout com todos esses elementos aqui para ele dar o espaçamento aqui necessário. Vou centralizar e eu acredito que vai ficar bacana. Vamos pensar em como a gente vai estilizar isso depois. Eu vou colocar proposta.
Não sei o que colocar aqui agora. Enfim, deixa a gente pensar isso depois, senão a gente atrasa o wireframe. Vamos lá. Então a gente vai ter um banner principal com chamada para ação. Vamos considerar esse cara aqui já feito. Antes de tudo, eu vou duplicar isso aqui. Isso aqui eu vou considerar só para o wireframe. Aqui vai ter um destaque do serviço. Legal. Deixa eu ver o que mais vai ter. Apresentação da empresa e equipe, depoimento de cliente, formulário de contato. Não acho que o formulário de contato tem que estar aqui. Vou apagar, inclusive. Olha que interessante, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou colocar aqui... Geralmente eu coloco um resumo da empresa. Dessa vez eu vou deixar o resumo da empresa por último. E eu vou colocar aqui já de cara o depoimento dos clientes. Eu acho que isso aqui vai dar um impacto bem interessante. Vamos lá. Como que eu vou fazer? Como que eu tô pensando em fazer esse depoimento? Vou criar um frame novo aqui. Deixa eu pegar esse lettering aqui que vai salvar a gente durante o processo todo. Vamos usar aquele preto ali normal. E aqui eu vou criar um alt layout por enquanto, não. Vou deixar assim. E vamos ter depoimentos de cliente aqui. Como eu sei que conseguir foto nos depoimentos dos clientes é complicado, eu tô pensando em deixar só texto mesmo e o nome. E a empresa que o cliente representa, né? Vou pensar. Deixa eu pegar esse cara aqui. Vamos lá no plugin Lore Y novamente. Vamos gerar mais texto. Esse é um depoimento. Acho que eu vou colocar isso aqui embaixo. E aí eu vou colocar também o cargo e a empresa. Engraçado, ficou muito alinhado aqui. Tá bom. Então eu vou criar um alt layout, vou colocar esse cara aqui, vale a pena ser um carrossel. E conforme ele for passando aqui, eu tô pensando em mudar a opacidade. Vou deixar isso aqui automático por enquanto. Depois a gente pensa se a gente vai colocar um controlador aqui desse carrossel, ou se a gente vai deixar ele passando automático de qualquer forma. Mais uma coisa que eu vou colocar aqui, que eu acho importante, e eu vou alinhar no topo, é um
indicador aqui de que tem mais opções pro lado. Então, vou criar de qualquer forma aqui por enquanto. Vou fazer dessa forma aqui. Indicador. E aí quando ele estiver ativado, ele vai ser maior. Acho que a gente vai aproveitar esse mesmo design, só que mais refinado lá na última etapa. Posso deixar ele aqui, vai ficar legal, mas eu também posso deixar ele aqui. No final. Vamos pensar isso depois. Vou aumentar isso aqui e vou colocar um pouco diferente entre cada um. Por isso que eu alinhei, por isso que eu coloquei o indicador na parte de cima, porque eu acho que vai ficar mais interessante. Eu posso até, já que eles vão ficar assimétricos aqui, posso até deixar ele um pouquinho mais para baixo aqui. E aqui de repente eu coloco uma linha, um traço. Vamos ver. Beleza. Acho que vai ficar interessante isso aqui. De repente eu coloco uma imagem aqui também. Com foto vai ficar mais interessante, né? Mas será que o cliente vai conseguir manter? Tirar esse pad aqui de cima. E esse aqui também. E aqui eu vou colocar 20. Esse cara eu vou colocar fill container. E aí... posso pensar em colocar aqui... talvez fique mais interessante assim, né? Vou pegar mais um plugin aqui, ó, Iconify. Ele é bem básico, mas dá pra quebrar o galho aqui. Vou colocar avatar. E aí vamos pegar qualquer um. Não, esse aqui tá muito masculino. Vamos pegar esse cara aqui. Deixa eu flatear isso aqui. E aqui. T9, T9. Vou pegar esse cara aqui. Dar um preenchimento pra ele. Apagar essa elipse, eu não vou precisar mais. Transformei em elipse. Cinco. De repente, esse nome aqui e o texto pode ser uma coisa só. Esse aqui não vai ser mais um fill container, vai ser um hug. Esse aqui vai ser alinhado à esquerda. De repente fica mais harmônico assim. Vou só aumentar para 20 aqui. Eu acho que vai dar bom. Deixa eu copiar. Pegar esses caras. Aqui eu vou colocar um hug.
Aqui também. Ops. Pode ser fixo aqui. Tá bom. Ok. Vou deixar assim por enquanto. Depois a gente pensa em como a gente vai desenrolar esse negócio aqui. Então, beleza. Vamos considerar que o depoimento de cliente já está concluído. A apresentação da empresa eu vou deixar por último. Então, agora eu vou para destaques dos serviços prestados. Vou aumentar o prêmio aqui da home. Vou criar um outro cara aqui. Eu tô pensando em apresentar esses serviços como cards. Ele vai ter mais ou menos esse mesmo paradigma aqui. Porém, serão cards. E eu acho que vai ficar bem interessante. Eu tô pensando em fazer o seguinte. Deixa eu criar primeiro um. Deixa eu colocar um preenchimento aqui. Eu acho que branco tá ok. Novamente eu vou tirar aqui o clip content. E aqui eu vou aplicar uma sombra só para ele aparecer ali no fundo. Opa. Efeito aqui. Pronto, vou deixar assim mesmo, não vou nem manipular. Porque eu quero avançar aqui nessa ideia. Eu tô pensando em criar aqueles carrosséis onde o elemento principal ele é maior e os outros elementos eles vão perdendo relevância, vão ficando menor na tela. Então eu vou pegar esse mesmo texto aqui, vou colocar aqui. Aliás, aqui eu vou ter que usar esse cara aqui. Inclusive, eu acho que aqui a gente vai ter bordas mais arredondadas, porque a logo ela é mais arredondada. Inclusive foi eu que criei. Vamos pensar em 20 pixels aqui de border radius. Vamos pegar esse elemento aqui, lançar ele aqui. O que aconteceu? Cara, vocês vão machucar. Vamos lá. Aqui é de verdade, é com fio gritando, com panela batendo. É o design da vida real. Sem massagem, sem setupzinho bonitinho. Aquela coisa toda que vocês costumam ver no Instagram. Então aqui a gente vai criar os serviços. Assessoria contábil. Ok. Esse card eu quero ele um pouco maior. Vocês vão entender por quê. Que eu vou colocar View Container. Também. Ah, tá. Aqui não virou um Alt Layout, então é por isso que não tá dando bom.
Esse cara aqui eu vou colocar fill container. Esse cara aqui agora eu vou deixar ele fixo, porque eu quero aumentar esse elemento mais ou menos aqui. Eu não quero que o botão aumente. Provavelmente eu vou colocar uma imagem aqui nesse card, mas eu vou deixar para pensar isso depois. Quero só ilustrar aqui a ideia inicial. Aqui na altura ele sempre vai ser fill container. Eu vou pegar aqui e vou aumentar esse texto. Vamos lá em Y de novo. Vamos gerar. Ok. Esse cara aqui vai ter 430 pixels. E aqui vai ser assim, ó. Vou criar um alt layout aqui. Vou dar o nome de cards. Eu vou retirar todos os pads. Deixa eu fechar essas layers aqui. Vou pegar esse primeiro cara, vou duplicar e eu vou reduzir o tamanho dele em 0,75 é muito. Zero ponto nove. Acho que tá bom. Vou duplicar de novo. Vou colocar 0,9 de novo. Vou duplicar mais uma vez. E agora a escala não está aparecendo. Enfim. Aqui eu vou sempre colocar um negativo 50. Deixa eu inverter esse negócio aqui. Deixa eu pensar como que a gente pode fazer. Person top. Pronto, melhor. E aí eu vou reduzir. Pronto, colocar 0,9 também. Não sei se vai ficar bom, mas a ideia central é essa. Eu vou centralizar. Esse cara aqui, eu acho que eu vou deixar ele assim na vertical. Essa etapa aqui, eu não gosto de ficar me podando muito. Eu gosto de ficar realmente deixando as ideias fluir. Porque já vai me dar bons insumos para eu definir como que vai ser o layout final. Vou deixar isso aqui com opacidade 90%. E não vai ficar bom. Deixa eu pensar. Eu não quero que ele fique transparente. Eu vou ter que mudar a opacidade só do conteúdo. Então vai ser 90, 80. Esse cara aqui vai ser 60. Esse cara aqui vai ser 40. É, assim vai fluir bem. Eu vou aumentar. Eu quero que ele fique, que ele encerre aqui, no limite do grid. Eu acho que ficou muito pequeno, não tem problema. Na etapa de desenvolvimento do design mais de alta fidelidade, a gente ajusta. Mas eu vou explorar essa ideia. Então, beleza. Então já temos o banner, já temos o depoimentos, já temos o destaque do serviço. E agora a gente vai para a apresentação da empresa.
pensando em criar uma seção grande aqui. Eu acho que eu não vou deixar isso aqui vazado. Vou colocar clip content aqui. Eu acho que vocês vão entender por quê. Porque a próxima seção vou até criar. Não vou criar nada. Pensei em criar um auto layout aqui, mas eu desisti. Por momento eu não vou querer ajustar isso. Vou colocar 740 aqui, só para arredondar o número. Vou alinhar esses caras todos aqui no topo e vou descer. Pronto, só para centralizar. E aqui eu vou criar um novo frame. Esse cara aqui ele vai ter um preenchimento, ele vai ser uma imagem. Cadê? Onde eu criei ele que eu não tô nem vendo? Ah, tá, ele tá dentro de serviço, por isso que não apareceu. Qual que vai ser ele aqui mesmo? Vamos ver. É a apresentação da empresa. Vai ser tipo um resumo do quem somos. 1440. E aqui é o seguinte. Eu não queria fazer dois blocos aqui. Tá, mas por enquanto eu vou deixar, eu não vou inventar muita moda aqui não. Eu vou colocar isso dessa forma, mas na hora do design mais definitivo, eu defino o que eu vou fazer aqui. Deixa eu só colocar uma imagem aqui para isso aqui mesmo. Só para eu saber que vai ser uma imagem. Eita, veio grande. Vou colocar aqui 50 pixels, centralizar aqui no frame. Então esse aqui, esse cara aqui vai ser, ops, a imagem. E aqui deixar branco mesmo por enquanto. E aqui vai ter um texto. Vou pegar esse cara, vou pegar esse elemento todo aqui na real. Vou lançar ele aqui. E aqui eu vou aumentar. Não vai ser assim. Não quero fazer simples dessa forma. Mas é só para finalidade aqui de marcar os espaços aqui no iframe. Tá ok. Aí a gente vai partir para uma parte aqui que é muito importante. Que é a parte do rodapé. Vamos lá. Nossa, esse rounded aqui tá me incomodando. Corner radius, vamos deixar com 10. Só porque o toque aqui bateu forte. 10 também. Deixa aí do jeito que tá, não vamos inventar muita moda. Vai ser tudo bem abaulado nas bordas, no design de alta fidelidade. Nosso wireframe da home tá quase pronto, hein? Isso aqui, essas cores estão me incomodando. Enfim, coisa de designer, né? Vocês sabem como que é. Eu vou criar aqui agora um rodapé, um footer. O que vai ter nesse footer, hein? Vamos lá. Vou criar um frame, novamente. O nome desse cara vai ser footer mesmo.
Vou tirar todo o espaçamento aqui. E aqui eu vou dar um preenchimento pra gente ter o contraste que a gente precisa. Vai ser essa cor. Tô pensando em replicar a logo, mas não sei se vai ser interessante. O seguinte, eu vou criar 4 colunas aqui, vou aproveitar esse elemento aqui. Criar um novo auto layout aqui, para separado. Sem padding, com espaçamento de 20, orientação vertical. E eu vou replicar aqui o menu. Pra ajudar, né? O usuário que estiver aqui no final, não ter que subir lá novamente, acessar o menu. Então, bem aqui, olha só que vai ficar legal. Interlevel. Então, home, né? Próximo é quem somos. Próximo é serviços. Próximo é blog. Próximo, contato. Esse espaçamento tá bem ruim. Vou colocar só 10. Opa. Por enquanto. Vou marcar. O que mais que a gente pode colocar, hein? Criar um auto layout aqui. Eu vou colocar space between. Engraçado. Ah, tá. View container. Não vai funcionar um view container, mas eu posso deixar ele fixo aqui com 1440. Aliás, menos, né? 1240, na verdade. Descontar aqui as margens. Então vai ter link. Vamos dar uma olhada na documentação lá para ver o que a gente pode explorar aqui que nos ajude a pensar no conteúdo aqui desse footer. Ó, pensando em SEO, mas essa informação ela já vai estar no resumo da empresa. Ó, isso aqui é interessante, ó. Por que a drop contábil? Isso aqui vai ser bem legal de colocar. Sempre bom revisitar. Não sei, não lembro se tem. Acho que não tem, né? Tem um acentinho. É sempre bom a gente revisitar a documentação do cliente, porque isso aí vai trazer insumos pra gente. Vou deixar maior que o título e vou deixar assim. Eu vou colocar esse texto aqui já. Peguei o texto aqui no navegador. Vou usar esse texto aqui mesmo, porque eu quero ter uma boa ideia. Tô com 16 pixels. Quero ter uma boa ideia do espaço que ele vai ocupar. Tá grande, provavelmente eu vou reduzir, mas por enquanto é isso. Vamos lá. Então já não tem muito mais recursos aqui para utilizar.
A gente pode colocar um entre em contato, né? E aqui, esse cara a gente pode pensar para pensar no WhatsApp, no nosso Iconify querido. Vou pesquisar o WhatsApp aqui, pegar qualquer ícone aqui por enquanto. Já importei, já tá aqui. No Outlayer vamos centralizar. Beleza. A gente pode pensar também saque arroba contábil. Ai, o som já bateu. Iconify. Novamente salvando. E-mail. Vou usar esse abertinho aqui mesmo. Só pra fingir que a gente faz diferente. Beleza. Endereço eu acho que não tem que colocar. Olhando a documentação aqui. Vem na página de contato. E-mail, telefone, endereço. Tá. Vou colocar o endereço também. Pagar todos esses caras. E aí, rua. Teste. Número. É isso aí. Bairro tal. Cidade. YXZ. Ok. A gente marcar. Iconify novamente. Place eu acho que não vai dar certo, né? Ah, tá bom. Vou pegar esse cara aqui mesmo. Bem ruim. A hora de errar é no wireframe mesmo. Ok. Em contato. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um call to action. Pensar aqui. Ah, já sei o que colocar. Bem aqui na documentação tem uma parte que fala sobre contabilidade para negócios digitais. Foi mal. Pronto, aí a gente blinda o usuário, cerca ele de todos os lados. Esse cara aqui provavelmente ele vai ser menor. Vou diminuir. Deixar um hug aqui. Bom, eu acho que ficou interessante. E o que a gente precisa fazer aqui agora é pensar aqui na estrutura do
Deixa 400 mesmo. Vou criar um novo frame aqui. Deixa esse aqui como links. Já como info. Vou criar um novo frame aqui dentro mesmo. Esse tamanho do topo. Do header. Aliás, é muito grande, hein? Tá ruim. Vou colocar aqui um copyright. Mas antes eu vou deixar isso aqui com 70 pixels, porque tá muito grande. Ainda tá grande. 50 pixels. Ué, o que tá acontecendo? Ah, claro. Não vai funcionar nunca isso, né? Pra ele. Tirar esse aqui. Entender o que rolou. Ok, já entendi o que rolou. A gente resolve isso com o Auto Layout lá no... A gente criar o componente do... Esse cara aqui, ele vai ter um tamanho de 70 pixels. Então quase finalizando a home. Esse cara, ele vai ser centralizado de fato. Eu vou colocar... Acho que eu até tinha criado aqui. Olha aqui que legal. Essa landing page eu fiz pra ele em 2021, já tem um tempinho. Opa, o que eu fiz? Tá. Ok, deu bom. 2 anos depois, estamos aqui de volta. Ok. Pronto, finalizamos a home. Esse é o wireframe da home. Vamos pensar melhor nesse hero aqui, mas só na etapa final, pra gente não perder tempo. Então o que a gente... Recapitulando aqui. Página inicial, nós temos um home, com call to action, claro. Um hero, né? Aliás, um banner. Nós temos aqui a prova social, com depoimentos. Nós temos o resumo da listagem dos serviços prestados. O resumo da empresa. E um footer que a gente criou aqui agora. Um headerzinho. Esse header provavelmente vai ser transparente. Vamos colocar uma imagem bem bacana aqui embaixo. Colocamos essas 3 condições aqui. Inclusive isso aqui provavelmente vai ser um pouco maior. Vai ficar mais interessante assim. E com isso nós finalizamos o wireframe da home. Já já a gente volta com o wireframe sobre nós, serviços, blog, contato. Tamo junto.